Primeiramente, eu queria comentar o seguinte, né? A gente vem alertando também, aí, com muita ajuda do Caos Soberano, a quem eu vou dar bom dia antes de seguir. Bom dia, Caos. Bom dia, Rômulus. Bom dia, Fernando. Bom dia, Expressionautas. Bom É, dia, Cal. tivemos alguns problemas técnicos aí, como você bem falou, foram sistêmicos. Foi uma coisa que afetou outra, que afetou uma terceira. Então, acho que é muito fácil. A gente não entende a coisa sistemicamente, nem nesse mundinho que às vezes eu trabalho, e nem no mundo real a gente consegue entender as coisas. Exatamente. Então, olha só, a gente, como eu falava, com a ajuda do Carlos, a gente tem prestado muita atenção na parte técnica do fechamento de regime lá do Patriot Act Tabajara. Olha que interessante, olha que coisa interessante, né? A gente está aí há meses na campanha para que parlamentares e veículos supostamente de esquerda falem do Patriot Act Tabajara, dos projetos de lei 2418, deixa eu pegar os números aqui para não errar, é o 2418, 1595, 443 e o 3389, todos eles de 2019. Continuamos na campanha porque ninguém falou mesmo desses projetos de lei. Mas, em compensação, com relação ao decreto do Bolsonaro, que a gente pautou aqui no último domingo, o Carlos Soberano trouxe como tema principal, que ele debateu no domingo, né? O decreto que cria aquele bancão de dados, cruzamento de bancos de dados com informações sobre a sua vida afetiva, a sua família, né? Dados biográficos, sua trajetória, seus empregos, tudo isso juntando com dados biométricos, a sua retina, a sua digital, sua palma da mão, o seu jeito de andar, que é o único, a sua voz, cuja assinatura também é a única, e ainda seus dados genéticos. Isso sim pode sair, né? Isso aí, quer dizer, depois que o Duplo Expresso alertou para esse silêncio que havia, aí o pessoal começou a fazer head, né? Dizer, não, eu também falei. Demorou um pouco, né? O decreto foi da semana passada, nós pautamos aqui no Duplo Expresso, começamos a discutir na nossa rede no Twitter no final da semana, o Caos fez uma análise mais detalhada e abordou no domingo, aí ontem, terça-feira, finalmente o pessoal descobriu, né, o decreto. E aí, isso é uma matéria alarmista, que tá certo isso é alarmista, mas alarmista pela metade, lá no Intercept. Olha o Intercept de novo aí. Então, isso é uma matéria ontem à noite, não, aqui já eram 2 da manhã, então no Brasil eram 9 da noite, demorou um pouco, né? 48 horas do programa de domingo, sendo que a gente começou a discutir isso ainda na quinta, sexta-feira da semana passada. Então, olha só, aqui está dizendo a abertura, né, lá no Twitter e no tweet do Intercept sobre a matéria. Ó. O título é Canetada de Bolsonaro cria mega base de vigilância. Aí está aqui e eu peço para que você preste atenção nesse início. Vai falar no lead, em uma canetada do dia para a noite, Jair Bolsonaro aprovou 2 decretos que criam uma enorme base de dados com suas informações pessoais, não do Bolsonaro, a sua, você que está ouvindo, de trabalho, de saúde, gravidez, benefício do governo, seu rosto, digitais e até o seu jeito de andar. Eles demoraram um pouco, mas o que é interessante aqui? Eles colocam em uma canetada. Isso vai ser chave para o comentário que eu fiz. O que a gente sabe que o Intercept, em geral, o Intercept Brasil graças a o que nos ensinaram Sybil Edmonds e o Pepe Escobar? Eles são o Limited Hangout, né? Aquele vazamento controlado que mostra alguma coisa para esconder a mais importante. Né? Então, é aquela história do biquíni e fio dental. Mostra tudo para esconder o essencial. Então, por que eles estão falando agora desse decreto e estão dizendo aqui que foi uma canetada? Né? Uma coisa canetada, uma pessoa sozinha resolve. Aí, obviamente, né, olhando, imediatamente eu concluí. Falei o seguinte, né, fiz o comentário que compartilhei ontem à noite, que já estava de madrugada, mas eu estava de olho. Né, eu vivo num horário entre a Suíça e o Brasil. Eu devo estar no horário, no horário de Cabo Verde, é uma coisa assim que é a minha rotina. Mas enfim, eu botei. E olha quem está fazendo fogo de encontro já. Fogo de encontro, para quem não sabe, é quando você tem um incêndio, e para impedir que ele se propague, você tem que queimar o caminho por onde aquele fogo passaria, porque se já houve a combustão, não há ali combustível para o fogo prosseguir. Então, você combate o fogo com fogo, né? E impede com isso a sua propagação. Então, já que a gente está pautando Patriot Act Tabajara e a questão do supercontrole do governo,
esse pessoal já deve ter pensado, bom, a gente precisa falar de alguma coisa sobre isso, porque senão a gente vai ficar desmoralizado, e a gente até dá destaque a alguma coisa menos importante, ou uma coisa, um outro aspecto, que com isso a gente vai sequestrar esse debate, entrar com ruído, as pessoas não vão mais falar dos projetos de lei, vão falar do que a gente está falando, a gente entra em pool aí com um piguinho vermelho, todo mundo focando nisso, e aí com isso a gente consegue controlar, nos cobrimos, ninguém vai pensar que a gente está no esquema de ocultação também, e aí com isso a gente bagunça também lá, eles estão conseguindo uma rede que fale dos projetos de lei. Então, é combater o fogo com fogo. O fogo de encontro é diversionismo, é o semear o ruído aí no meio da comunicação. Então, por isso que eu coloquei, olha quem está fazendo fogo de encontro já. Quem está fazendo é o Intercept. O Duplo Expresso, mais uma vez, pautando. Mesmo que como contenção de danos. É assim que eu enxergo essa publicação do Intercept, 2 dias depois do Caos trazer a discussão sobre o decreto aqui no domingo. É contenção de danos. Aí eu pergunto, e os projetos de lei 2418, 1595, 443, 3389, todos de 2019? Aí, Intercept, não pode falar? Por que não pode falar dos projetos de lei que estão em tramitação na Câmara? Será que é porque, diferentemente desses decretos de que vocês falam agora, tem que passar no Congresso? E se tem que passar no Congresso, não tem como pendurar só no pescoço do Jair Bolsonaro? Falar que é uma canetada do Bolsonaro? Será que é por isso que desses não pode falar? Acho que tem até mais razão, olha só. Esse Intercept só engana trouxas. Imagina se eles iam falar do projeto de lei, dos projetos de lei, e expor o farsante Marcelo Freixo, entre outros farsantes, como Rui Falcão, o Paulo Teixeira, etc., que faltaram na votação desses projetos, o 1595, lá na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. Então, o projeto de lei, como vai ter a digital desses deputadinhos aqui que eles apoiam, do Telecat, aí não pode falar. Agora o decreto, como eles falam, é uma canetada do Bolsonaro, aí pode falar. Mais do que nunca, você vê como o Intercept é de fato limited hangout. É o vazamento, é a crítica controlada para ocultar o que é mais relevante, né? E ajudar os seus, ajudar o Telecat. E aí você vê quem saiu imediatamente para fazer head, operação do Duplo Expresso, entrar com esse ruído, o próprio Brasil 171. Está lá replicando na noite de ontem também, só descobriram ontem o decreto. Só depois do Intercept que eles descobriram o decreto. Aí republicaram a matéria do Intercept falando dos decretos 2046 e 2047, sobre os quais você tem ouvido aqui no Duplo Expresso, ao menos desde domingo, mas quem acompanha a gente no Twitter, bem antes disso, ainda em meados da semana passada. Então, em síntese, eu repito, o The Intercept sempre um limited hangout. É o biquíni fio dental. Mostra tudo e esconde o essencial. Antes de passar ao próximo tema, eu queria perguntar, Carlos, se você tem algum comentário sobre isso. Você acha também que a minha leitura está correta? Você acha que foi essa história aí do limited hangout, mais uma vez, do biquíni fio dental, do fogo de encontro, de fazer head, botar um pé em cada canoa e tentar não se queimar tanto, mas ocultar a verdadeira discussão, que são os projetos de lei? Vamos, eu acho que, antes de mais nada, a gente tem que entender um pouco o papel do Intercept. O papel do Intercept é exatamente esse papel que você está falando, o papel de esconder, você revela uma ponta e você esconde a outra. Não é nada mais, nada menos que isso. Nesse papel, é importante que, quando determinados assuntos começam a espalhar, e eu percebi bastante nas nossas redes, que essa questão do decreto 2046 ela espalhou muito mais rápido do que em relação aos projetos anteriores, 2418, né, todos os outros, né? Certo. Disso que está virando agora como com o 10.047, se a gente considerar que o 10.047 ele é uma complementação do 10.046, ele é da parte da gestão dessa integração de banco de dados. Isso começou a espalhar muito rápido. Se eles não colocam essa informação, eles iam começar a ser questionados fortemente na base. As pessoas iam começar a comentar, como os expressionautas comentam, nossa base, por exemplo, como a base do Intercept, o pessoal que é leitor assíduo ali, vai começar
a questionar por que vocês não estão falando nada. Vão começar a chegar para o Brasil 171, por que vocês não estão falando nada? Como o nosso pessoal já fica. Só que o nosso pessoal tem um problema. O pessoal que é mais assíduo, que a expressional está mais assíduo, a gente estava até brincando em relação ao bloqueio quando o bloco do Paulo Pimenta, que o Paulo Pimenta me deu, eu não sei porquê, né? Parabéns. Eu tava até preocupado, eu confesso que eu estava preocupado, eu queria saber o que eu estava fazendo de errado. Eu já estava desconfiado de você. Eu falei, não tem uma pessoa que possa que possa trabalhar comigo e não ser bloqueada pelo Paulo Pimenta. Eu estava já ficando desconfiado, Carlos. Mas aí eu descobri uma segunda coisa. Eu acho que eles deveriam colaborar com esse problema de desemprego no Brasil, tanto o Paulo Pimenta quanto o pessoal do Intercept, contratar mais estagiário para assistir o Duplo Expresso e acompanhar nossas redes de Twitter, de Facebook, porque aí o pessoal se inteira. Vou dar uma dica, se inscreve no canal do Telegram, chega a notificação, já vai falar os assuntos, faça igual o Expressionauta. Vocês vão se atualizar mais rápido. Agora, deixando a brincadeira de lado e falando muito sério, vamos. Tem uma reação que eu quero ver se vai acontecer esse Limited Hangout, e vai ser a navalha Duplo Expresso normalmente acontecendo. Que é o seguinte: tem um partido que adora entrar com ações no STF para questionar a Constituição. Escapou a palavra. A constitucionalidade, é isso aí. Constitucionalidade de leis, decretos, etc. É verdade. Será que esse partido, ele vai entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade contra o decreto do Bolsonaro? É um partido muito próximo do Intercept, né? Tem até casamento entre o Intercept. Tem até um casamento. Literal, casamento entre o partido e o Intercept. Então, eu quero ver, já que agora eles estão tão bem informados, se eles estão... O interessante também é que eles não colocam as consequências, né? Eles param, ali também na divulgação é um Limited Hangout, eles param um negócio, porque, na verdade, como a gente discutiu no domingo, apesar dos cortes que o YouTube fez, ele cobre todos os aspectos da vida do cidadão, desde que o cara compra na padaria, até a integração, por exemplo, com sistemas estaduais, por exemplo, como o sistema Olho de Águia do governo do estado de São Paulo, que é um sistema estilo Big Brother, que já existe, ele já tem a modificação da diretriz do Olho de Águia de 2011, né, que garante armazenagem de imagens de manifestantes, garante armazenagem de imagens de câmeras públicas, né? Isso daí já tem em praticamente todas as cidades do Brasil, todos os grandes estados do Brasil, você tem diretrizes parecidas com essa. Eles não passam essa parte. Vai ter informação. Isso fica no vazio para as pessoas. Gostaria de colocar aqui, no concreto para as pessoas, é que cada passo que a pessoa der poderá ser monitorado. 2, cada característica pessoal poderá ser monitorada. 3, qualquer transação feita pelo cidadão e o Estado poderá ser monitorada. E, em quarto lugar, qualquer sistema governamental que se alimente de informações que tenham dados poderão ser monitorados. A questão da voz, como eu estava brincando no domingo, eu não posso ligar nunca mais para o governo federal, porque vão gravar a minha voz e, através dessa gravação de voz, podem me identificar. Vou ter que passar a usar um voice charger, né, para alterar minha voz quando eu for ligar para o governo federal. Então, é importante que a gente saiba que isso é muito mais amplo. Segundo, esses
partidos de oposição não vão fazer a sua tradicional oposição. Nem mesmo, espero estar enganado, não vão fazer nem mesmo o telequete tradicional que eles fazem. Tá? Segundo, para eles serem consequentes com essa denúncia, eles teriam que mostrar todo esse cabedal de decretos, regulamentações, portarias, porque nós temos várias portarias também, eu ainda estou procurando isso daí, é porque isso fica enterrado nas profundas do Diário Oficial. Não só isso, Carlos. Se eles quisessem falar só de... Vamos supor aí que nessa perspectiva do Limited Hangout, eles querem falar só o que eles podem pendurar no pescoço exclusivo do Bolsonaro, que é o que eles estão fazendo com esse decreto, falando que é numa canetada. Tem muito decreto mais, como você está falando aí. O Piero vem falando desde o fim do ano passado dos decretos elaborados pelo pessoal do GSI. Começou ainda com o Etchegóin, tivemos vários esse ano. Só o Duplo Expresso fala disso. Se era para falar de decreto, poderiam falar da rearticulação do novo SNI. Aparatos de segurança. Pois é, a lei de anistia que eles já aprovaram antes ainda de cometer as violações, pelo menos na esfera administrativa, né? A centralidade do GSI na determinação agora da política externa e da segurança interna do Brasil. Todo o aparelho administrativo do fechamento de regime já foi aprovado e via decreto. Agora, o que depende de lei está passando no Congresso e em silêncio, com o silêncio do partido que é literalmente casado com o Intercept. Então, até se eles fossem falar só de decretos, eles poderiam ir além e falar dos decretos que o Piero vem tratando aqui no Duplo Expresso. Mas não, eles falaram desse porque, como você falou, a gente conseguiu aí construir uma massa crítica em torno desse decreto tratando disso. Então, eles tinham que se pronunciar. Os outros, talvez porque é uma coisa mais complexa e administrativa, não teve tanto impacto. Esse tem mais apelo, porque fala, o cara vai pegar o seu jeito de andar, vai pegar a sua íris, vai pegar a sua digital, o seu DNA, né? Isso é muito uma coisa que mexe com as pessoas, é mais fácil de fazer viralizar. Então, nesse eles tiveram que fazer. Agora, nos outros eles ocultaram. Então, mais uma vez aqui fica claro o papel de Limited Hangout do Intercept, Carlos Soberano. Carlos, me dá só uma palavrinha, só para poder deixar claro, porque às vezes as pessoas, quando ouvem um alerta como esse que o Carlos está trazendo, que o DE está trazendo, as pessoas falam o seguinte, olha, mas eu não devo nada, eu não não sou criminoso, não devo nada, então para que eu vou me preocupar com isso? Daí só quem está errado que tem que se preocupar. As pessoas têm que botar na cabeça que por isso que é tão importante esse direito à privacidade, à não vigilância, pelo seguinte, o que você faz pode ser criminalizado, pode ser perfeitamente legal, importante, inclusive civicamente interessante, o que você faz no seu dia a dia. Mas isso daí, inclusive, estamos discutindo aí a lei antiterrorismo e tudo mais, isso pode simplesmente colar na tua testa o rótulo de criminoso e você rodar com base nisso. E aí eles vão utilizar essa base de dados monstruosa, orwelliana, né, para poder catar tua cabeça, para poder te lançar na tranca, para poder correr atrás de você. E, por outro lado, você pode não ter cometido nenhum ato ilegal, mas só tendo um banco de dados como esse, monstruoso, eles podem catar uma situação simples da tua vida, que diz respeito ao teu foro íntimo, por exemplo, você pulando a cerca, traindo sua esposa, você, sei lá, às vezes você... Na relação homoafetiva que você mantém no armário, né? Tudo isso daí. Exato. Usando drogas. Dentre outras drogas, dentre outras coisas, eles podem utilizar, exatamente porque há essa monitoração toda, violentíssima, eles podem pegar esse dado e utilizar contra você para quê? Para te chantagear, para poder te tirar alguma coisa, para poder te forçar a fazer algo que o governo de plantão entenda que seja interessante. Às vezes você ocupa um determinado local, enfim, você pode interferir. Vamos lembrar o que fizeram com a Carmen Lúcia, a questão da homossexualidade dela. Já isso vai ser relevante para o comentário que eu vou fazer, mas prossiga, Fernando. Não, mas eu acho que é basicamente isso. As pessoas têm que ter clareza que quando você diz da bizarrice, do escândalo da construção de um cadastro como esse, de todos esses outros elementos que levam ao fechamento do regime,
e que dão espaço para o governo te atacar através de, enfim, construção de banco de dados, através de interceptação das suas comunicações, não se faz isso, essa crítica não se faz para poder proteger bandido, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o seguinte, a pessoa comum, com o Estado alargado desse jeito e super poderoso frente aos direitos e garantias do cidadão, ele pode utilizar isso contra você de diversas formas. Você pode não estar fazendo nada de errado, você pode utilizar isso contra você de diversas formas. Por isso que a gente tem que combater, por isso que a gente tem que indicar e criticar. Ô, Fernando, sabe por que você está certo? Porque até a voz do mainstream americano, o New York Times, alerta para esse risco exatamente com o teor que você fez aqui agora. Olha só, saiu uma matéria ontem, lá no New York Times, sobre a questão do reconhecimento facial. A gente já está indo muito além disso, né, com jeito de andar, DNA e o caramba. E aqui no lead, né, eles colocam, é um artigo de opinião lá, falando, ó, você está no cadastro da polícia agora, né? Nesse momento você está no cadastro da polícia, é o título desse artigo de opinião no New York Times, e aqui no lead eles colocam, a tecnologia de reconhecimento facial é a nova regra. Você até pode pensar, eu não tenho nada a esconder, mas todos nós deveríamos estar extremamente preocupados com isso. Então, quando até o New York Times, que é mainstream, já está alertando para isso, é porque a coisa já está caminhando para o buraco, né? Então, ontem eu compartilhei isso aqui no Twitter, falando, gente, até o New York Times está falando, né? Então, você está certo, Fernando, é isso mesmo. Não existe essa de eu não devo nada, porque a sua conduta pode ser criminalizada e, no mínimo, ela vai servir para uma chantagem clandestina desse aparelho clandestino que está sendo montado sob a égide dos generais entreguistas do GSI. Então, vai ser chantagem com a sua vida pessoal, que você conversa, aquela história de poder criminalizar uma conduta, uma militância política, falar que você é um terrorista. Então, não caia nessa de pensar, não tem nada a temer, vai ser até bom, porque vai coibir o crime. Eles só falam de crime e terrorismo para acabar com a sua liberdade, te monitorar e poder te chantagear. Não caia nessa, né? É isso aí que veio com a história do 11 de setembro, que resultou no Patriot Act original, e no Brasil é com essa história de combater o crime, combater o terrorismo, que eles estão fazendo o Patriot Act brasileiro. Está lá na exposição de motivos, nos projetos de lei, para combater o terrorismo. Que terrorismo no Brasil? Eles vão fabricar, né? Não fabricar aquela história de SSS, Sociedade Silvícola, Silvestre, sei lá o quê? Secreta. Silvestre. Pois é, não fabricaram isso, eles vão fabricar. Aliás, o Piero está com essa tese, o Fernando, de que essa era importante para eles virar um membro, né, um aliado ex-OTAN dos Estados Unidos, para dizer, a gente está no alvo agora, então precisamos ter forças antiterroristas. Já encaminharam um projeto de lei para a Câmara, né, já tem o 1595, mas teve já uma iniciativa administrativa em que o GSI publicou, acho que uma portaria, alguma coisa, que o Piero publicou, que saiu lá no Diário do Surto, Defesa.net, em que eles pegam um atual deputado, que é major, e que tem uma carreira militar brilhante, ele passou com distinção em todas as academias, e agora ele está como parlamentar, né, nessa onda aí de militares que entraram no Congresso, e ele vai ser o chefe, parece, vai coordenar essa história da força antiterrorista. Então, em necessidade de falar, não, é por simetria, como os outros aliados OTAN têm, a gente tem que ter também, até porque viramos um alvo. Então, eles estão em busca da desculpa para criar esse aparelho repressivo, esse aparelho de inteligência clandestino, para monitorar todo mundo, chantagear todo mundo, criminalizar a conduta de todo mundo e conseguir, com esse hipercontrole, determinar os destinos do Estado sem precisando colocar um tanque na rua, sem precisar colocar a polícia do exército, sem precisar suspender eleição, suspender partido político. É o golpe militar do século XXI, é o golpe da inteligência, gente, e usando a fase ostensiva o judiciário. E a gente tem que lembrar também que quem está na cúpula do governo hoje, esses generais e outros militares, são da banda podre das Forças Armadas que, há relativamente pouco tempo atrás, estava explodindo sede da OAB, estava fazendo atentado no Rio Centro. O presidente da República reivindica esses valores, esse tipo de atitude, enfim, terrorista, abertamente terrorista por parte das forças de Estado. Então a gente tem que colocar isso na mesa também. Essa galera muito não bem tem lembrado. Escrúpulo, não. E muito bem lembrado, quase explodiu o gasômetro, foi lá um herói dentro das Forças Armadas que impediu o gasômetro ali, um contingente... Capitão Macaco. Capitão Macaco impediu aquilo. Você imagina os caras... Sérgio Macaco. Sérgio Macaco. Exatamente. Quantas pessoas... Um herói desconhecido. Não é reconhecido, desconhecido, um herói dessa nação.
Só uma parte, Rômulo, por favor, que tem um problema, também é um problema muito sério, tá? Um problema muito sério que as pessoas não percebem, principalmente quando você tem esse aparato militar, hoje com mais de 2.500 cargos de chefia dentro do Estado brasileiro. Nós temos que entender também que você que está na universidade, de repente, aquela bolsa que você estava esperando, aquela parca bolsa que você estava esperando, aquela bolsa pode não chegar. A gente tem que entender também que, misteriosamente, alguma documentação que você precise do governo, ela pode não chegar. Pode acontecer, aspas, problemas burocráticos que vão prejudicar toda a sua vida. A partir do momento que eles estão te monitorando, em cada uma interação que você tem com o governo brasileiro, em todos os níveis, desde o hospitalar, na coleta de um DNA, até uma consulta, até uma bolsa, até uma liberação de passaporte, tudo isso daí pode ser manipulado. Uma pessoa, por exemplo, de importância política, que vá fazer uma viagem internacional, de repente o passaporte dela pode apresentar um problema e ela não conseguir fazer a viagem a tempo para um compromisso político importante. De repente pode acontecer que aquela bolsa ou aquela vaga para você fazer uma pesquisa universitária, uma pesquisa de extensão, pode não acontecer. As pessoas têm que entender, um financiamento num banco público pode ser misteriosamente negado. Olha, senhor, o sistema consta que não podemos conceder esse financiamento. O que você vai falar? É o sistema, essa maldita entidade que infelizmente se criou, que é um problema, é o que o sistema diz. Já viu quando você chega no banco, o gerente chega e fala: o sistema não permite que eu faça isso. Isso é o sistema. Só que agora, por trás do sistema, nós temos todo um aparato de inteligência, todo um aparato de vigilância. Então, todas essas coisas que, por exemplo, que é muito bom o pessoal do PSOL, por exemplo, que está aí falando de Hong Kong, que é uma questão que a gente tem que discutir, eles falam: olha, o que a China faz é violação dos direitos humanos, essa coisa de biometria, de controle do cidadão. Está sendo implementado um controle 10 vezes pior no nosso país e está todo mundo quieto. É 10 vezes pior na nossa cara e ninguém está falando nada. Então, é muito mais profunda essa questão. O governo pode criar um sistema de crédito social das sombras, que, dependendo do seu comportamento, vai ser mais difícil todas as suas interações com o Estado. Pessoal que é militante da antiga, ou que conhece alguém que militou durante a ditadura militar, durante as primeiras greves dos anos 80, é só perguntar o que acontecia com aquele cara que era militante na fábrica e era demitido. Ele entrava para uma lista negra e não conseguia emprego em nenhuma fábrica mais daquele ramo industrial. Na verdade, o que está se criando é uma possibilidade de uma lista negra para todo e qualquer serviço do Estado. Então, é muito mais grave esse problema. Exatamente. É isso aí, né? E mais uma vez, para reforçar, você vê o papel de limited hangout do Intercept, né? Do Glenn Greenwald. Então, eles tiveram que fazer um fogo de encontro, já que essa denúncia que a gente fez pegou, pautou, e aí eles vêm esvaziando, né? Não trazendo, como o Carlos falou, as consequências, que teria que falar, uma análise minimamente consequente, teria que falar dessas consequências disso daí, e também, né, escondendo os projetos de lei para o qual contribuem, do qual são parte os partidos de esquerda que venderam a alma a esse diabo fardado, inclusive para conseguir controlar a sua base, né? Rifar a sua base, inclusive elementos mais radicalizados. É o que eu estava conversando ontem
fora do ar, o Caos e outras pessoas comigo, eu falando, gente, vai ter gente aí do PT jurídico que eles vão trazer a lista para o Heleno falar, bota esses aí, ó, na lista negra, então vai ser assim. Como é que o PT jurídico vai conseguir controlar uma base que ele rejeita dentro do PT? É eliminando esse pessoal inconveniente, passando o serviço para o regime. Então, é para isso que a gente está caminhando e por isso que a gente alerta. Você que é da base aí, de MST, da base, MTST, Movimento de Moradia, cuidado! Os dirigentes, alguns deles, podem estar vendendo o seu pescoço, às vezes até porque tem o rabo preso, né? Conversávamos ontem sobre a questão de alguns partidos, pessoas de partidos que tiveram alguma promiscuidade com a questão sindical e aí por isso estão penduradas, podem ser facilmente criminalizadas por razões políticas, é certo, mas podem ser facilmente criminalizadas por heterodoxias na condução da sua atividade. A gente sabe que tem uma proximidade ali entre partidos e militância partidária e sindical, e muitas vezes é a atividade sindical que sustenta o movimento partidário, mas aí para você trazer de um para o outro, a gente precisa de algumas heterodoxias e o pessoal fica pendurado. E aí para se preservar quem está em cima, quem cometeu a heterodoxia, sacrifica quem está embaixo. Então, alerta, todo mundo aí que é de base, de movimentos populares e de partidos mais alinhados à esquerda, de contestação e de enfrentamento do golpe, que esses partidos, com seu silêncio com relação ao Patriot Act, estão contribuindo. Mais uma vez, vale a navalha expressa. Não está falando de Patriot Act, ou então está falando agora como Limited Hangout, junto com o Intercept, até segunda ordem está no esquema, né? E aí tem alguns outros temas que eu gostaria de tratar aqui ainda sobre Brasil, antes da gente fazer o nosso giro pelo mundo, que é o seguinte, né? Acho que eu vou falar desse aqui agora já, né? Ontem, eu fiquei surpreso, eu vou falar que muita gente ficou surpresa, mas eu fui o primeiro a ficar surpreso com isso daqui que eu vou colocar agora. Eu postei isso aqui tanto no Facebook como no Twitter ontem à noite, eu já estava na cama, você vê, ó. Ele tá mostrando aqui, ó. Cadê? Ah, não, isso aí ele tá com horário lá da Califórnia, por isso que não tá. Mas aqui já devia ser 3 da manhã. Eu acordado quando soube dessa história. Eu botei aqui. Mas é muita cara de pau. Um dos jornalistas, eu coloquei entre aspas, jornalistas, do Piguinho Vermelho, que consegue trabalhar, e esse é bom, o cara é fera, ele consegue trabalhar ao mesmo tempo para o Daniel Dantas, segundo o Paulo Henrique Amorim, e também para o George Soros. O cara consegue conciliar Daniel Dantas e George Soros. Pois então, ele que me acusou meses atrás de ser um infiltrado, de ser comprado, agir por dinheiro de fora, é simplesmente, além disso tudo, além de trabalhar para o Daniel Dantas, segundo o Paulo Henrique Amorim, e o George Soros, ele é simplesmente ghostwriter, sabe de quem? Da Joyce Hasselman. Ele tá no Piguinho Vermelho, escreveu o livro da Joyce Hasselman. Qual era o tema do livro? A Lava Jato. Louvando a Lava Jato. Você acredita nisso? Aí eu falei, amanhã eu conto tudo. No caso, hoje. Minha gente, assim, a vida é muito irônica, né? Então, primeiro eu vou mostrar... Ontem, aliás, eu mostrei no ar o Cidadão e foi por isso que vieram me alertar. Aí, espectadores nossos, personagens, vieram me alertar para isso que eu desconhecia. Então, viram... Eu nem mencionei o nome do Cidadão ontem, mas viram na tela que apareceu, né, quando eu comentava aqui daquele artigo, que a gente publicou no ano passado, justamente a propósito da questão da chantagem sobre a Carmen Lúcia. Escalaram gente do Piguinho Vermelho para nos detonar, dizendo que era um site misógino e homofóbico, porque a gente expunha uma chantagem, sendo independente da sexualidade da Carmen Lúcia. Aliás, naquele momento que eu trouxe para o público, não haveria necessidade, mas falar que eu mesmo sou gay, como é que eu poderia ser homofóbico? Não era essa a questão é que ela não era a homossexualidade da Carmen Lúcia que estava em questão. O que estava em questão era ela ceder a uma chantagem. Né? Ceder a uma chantagem. Mais uma vez, se ela quisesse preservar isso na esfera privada, renunciava à presidência do STF, renunciava até à própria cadeira de ministro do STF. Agora, ela permanecer lá e ceder e fazer a vontade do chantagista, que tinha esse material, aí não dá, aí virou um affaire d'État, um assunto de Estado, uma questão de Estado, e tinha que ser exposta. E todo mundo ali sabia, e todo mundo ajudou a ocultar, e entraram para detonar a gente, para tentar desacreditar a denúncia, falando que não tinha nada a ver, que não era para falar disso, que nós éramos homofóbicos e misóginos. Eles variam, né, a pessoa, de acordo com a pauta, quem que vai nos atacar. Naquela oportunidade foi a Sinara Menezes por ser mulher, e poder em tese, falar de machismo e misoginia, mas como eu mostrei ontem, ela não podia falar, porque ela mesma já fez diversos artigos misóginos, né, atacando a esquerda, no passado dela de direita, que ela esconde quando trabalhava para a revista Veja. Mas então, era o artigo aqui, para você procurar depois, olha, publicado em 25 de agosto de 2018, com o título Alerta, golpe ordena abate do Duplo Expresso via pena alugada de infiltrados.
E aí, quando eu mostrava aqui o início, o pessoal capturou, né, ouviu o nome desse cidadão, coloquei o print aqui, que é Pedro Zambarda de Araújo. Ele consegue, ao mesmo tempo, trabalhar no Brasil 247 e no DCM, né, no Desconfie Cada Vez Mais, e no Brasil 247. O Brasil 247, Paulo Henrique Amorim falava que era do Daniel Dantas, na verdade, e o DCM, né, fontes me afirmaram que já recebeu, ou recebe até agora, não tem como dizer, eles poderão esclarecer, recursos da Open Society, né, do George Soros. Então, ele consegue, ao mesmo tempo, se é o caso, trabalhar para o George Soros e para o Daniel Dantas. Então, aí continuando aqui, né, ele, naquela oportunidade da Carmen Lúcia, fez uma postagem lá no Facebook, nos atacando, falando que a gente era homofóbico, que era um site esquisito, que veio para infiltrar a esquerda, destruí-la por dentro e tal, e blá blá blá. E aí marcou, né, a Sinara Menezes, que nos foi a escalada para fazer o ataque, mas recebeu esse apoio, essas linhas auxiliares, como esse cidadão, né, e marcou outro aqui também que trabalha lá para o Daniel Dantas, segundo o Paulo Henrique Amorim, né, o Leonardo Stolpe. E aí todos vieram para a festa, né, aqui, me marretar. E aí você vê a própria Sinara Menezes falando, para mim são infiltrados, o Nassif tem razão. Isso quando já tinha sido publicado documentos rechaçando, e ela sabe perfeitamente que é mentira, mas ela ajuda a perpetuar a mentira. Nassif tem razão, não. Nassif vendeu, alugou a sua caneta ao Paulo Pimenta, e ela sabe disso e também aluga a caneta para quem pagar mais, né? Quando era Veja, ela batia no PT, de uma forma, elogiava o PSDB, elogiava o Alckmin, elogiava o Aécio Neves, recebia até carta de agradecimento do Aécio Neves, mas agora ela se reinventou como socialista morena, quando na verdade isso é pisotear o turno do Brizola, que ela é identitária, né, e o identitarismo convém a George Soros, por exemplo, identitária e moreno de traíra, Lenin Moreno, né? Isso é mais condizente com a postura dela até atual do que propriamente com o socialismo moreno defendido pelo Leonel Brizola. Ela não tem nada de nacionalista. Cadê o nacionalismo de Brizola nela? Cadê o anti-imperialismo? Ela não tem nada a ver, né? Realmente, coitado do Brizola. Mas ela só pegou porque era um nome bacana, né? Enfim, não tem nada a ver. Aí você vê o sujeito continua aqui e ele próprio vai dizer que nós somos infiltrados. Ó, mas tem mais print embaixo, calma, isso aqui é um interlúdio mostrando uma outra infiltrada. Aí aqui continua, olha, ele falou, alguém perguntando, mas por que eles estão fazendo isso? Aí uma aqui fala aquela história de trafigura, aquela história fake, né? Aí depois uma outra aqui, ó, não é vingança, é dinheiro. Eles querem, Pedro Zambarda, eles querem afundar a esquerda fingindo-se de aliados. Não sustenta nenhum debate saudável, não coloca nenhum argumento razoável e tal. E aí, continua aqui, ó, deixa eu ver, tinha um outro ataque dessa natureza que ele coloca. Enfim, estão dizendo que nós somos infiltrados mesmo, né, e que seria dinheiro e tal, e blá, blá, blá. Bom, esse sujeito, qual não é a minha surpresa ao descobrir ontem que ele é ghostwriter, Pedro Zambarda de Araújo, que trabalha ao mesmo tempo no Brasil 247 e do DCM, ghostwriter da Joyce Hasselman num livro louvando a Lava Jato. Olha que coisa incrível. Eu fiquei chocado, não acreditei quando me mandaram isso, o pessoal viu o programa ontem, mas está aqui e foi admitido até publicamente. Primeiro em off, muitas pessoas do meio sabiam disso, e aí depois, quando tem aí um processo contra a Joyce Hasselman, isso acabou sendo revelado. Então está aqui uma matéria da revista Época, do dia 9 de outubro de 2019, recentíssima, uma semana atrás, olha a coincidência. Então tá aí, ó, lá na coluna do Guilherme Amado, falando, Joyce é condenada por danos morais por livro da Lava Jato, vítima quer 2 bilhões. Não é interessante saber isso, né, o que é essa... Vamos colocar só dar um Ctrl F e colocar Pedro, né, Pedro Zambarda Araújo, vamos botar Pedro. Tá lá, ó, Magnus informou à justiça que, na verdade, o livro Delatores não foi escrito por Hasselman, mas por um ghostwriter, e que o real autor da obra, o jornalista Pedro Zambarda, admitiu o fato. Zambarda foi questionado por Magnum sobre as afirmações falsas no livro. Ele respondeu, segundo o empresário, que a autora legal do livro, Joyce Hasselman, foi a responsável pela revisão. Está entendendo? Está entendendo? Isso é o piguinho vermelho. O cara teve a cara de pau de, quando eu denunciei a chantagem contra a Carmen Lúcia, falar que eu era infiltrado e que agia por dinheiro. O cara trabalha ao mesmo tempo, segundo o Paulo Henrique Amorim, para o Daniel Dantas, e segundo fontes dizem, para o dinheiro do George Soros, para o financiamento do George Soros via Open Society, ganhou dinheiro da Joyce Hasselman para escrever um livro dela louvando a Lava Jato e diz que eu que sou infiltrado. Isso é piguinho vermelho, isso é domínio de espectro total, isso é guerra híbrida. Tá tudo infiltrado, essa porcaria desse piguinho vermelho, para sequestrar o debate, ficar operando em pinça. Então é uma vergonha. Então você vai vendo aqui, ó,
Quem quiser ver de novo, tá lá nesse artigo, né, o print dele falando isso lá atrás, que o que eu faria seria por dinheiro, infiltração e destruir a esquerda. Não. Quem gosta de dinheiro, e dinheiro da Joyce Hasselman, dinheiro do George Soros, segundo se diz, e também dinheiro do Daniel Dantas, segundo dizia o Paulo Henrique Amorim, é ele. É ele, né? É ele. Tá aqui, você vê lá, continuando do DCM, ó, tá lá fazendo vídeo, faz as lives aí do DCM. Seria interessante, na próxima live que ele fizer, o pessoal fosse questionar no chat quanto que a Joyce Hasselman pagou para ele escrever um livro louvando a Lava Jato. Esse sujeito aí do Piguinho Vermelho que enche a boca para dizer que eu sou infiltrado. Seria interessante que ele respondesse isso agora. Quem quiser também pode ir lá ao Twitter dele perguntar. Ó, tá aqui o perfil dele no Twitter, ó, é @PedroSólidos. Sólidos, SOLIDUS, né? Pode ir lá perguntar para ele no Twitter quanto que a Joyce Hasselman está pagando para alguém escrever um livro sobre ela. Minha gente, isso é Piguinho Vermelho, o jogo é pesado. São essas pessoas que nos atacam, esses infiltrados. Já mostramos aqui, aliás, nesse próprio artigo, no mesmo, você vai encontrar os áudios do... Tá ali, ó, vou botar aqui na tela, os áudios do chefe dele, né, que segundo Paulo Henrique Amorim seria um laranja do próprio Daniel Dantas. Lá você vai encontrar aqui esses áudios do Leonardo Atushi com o Nagy Narras, um banqueiro bandido, chamando Daniel Dantas de Daniel. E passando o recado de um pro outro, não, o Daniel conversou com a fulana, mas depois... Não, e eu vou te manter informado para você ir atrás desses filhos da puta, como ele fala, né? Esses filhos da puta do Paulo Henrique Amorim e Domino Carta, né? Inimigos declarados do Daniel Dantas. Então, você lá vai encontrar todos esses aqui, que inclusive já estão salvos aí em HD externo nosso. Se for derrubado da internet, a gente coloca de novo. Não tem problema nenhum. Grampos gravados legalmente lá, quando da Operação Satyagraha, né, que foi a operação que foi para cima do poder de fato, foi para cima do Daniel Dantas, que representava a finança transnacional e os tucanos que roubaram muito na privatização. Essa operação foi séria, aquela lá do Protógenes Queiroz, juiz Fausto de Sanctis, não foi como a Lava Jato, né, não foi em cima da parte fraca na corrupção do capitalismo, não, foi em cima da parte forte. E aí, por isso, até foi perseguido, e o Protógenes Queiroz está aqui asilado na Suíça. Então, esse artigo, né, de quando foi ordenado o nosso abate por ocasião da Carmen Lúcia, ele é muito instrutivo, né? E a propósito da própria Sinara Menezes, eu mostrei ontem algumas das manchetes das matérias que ela escrevia quando estava trabalhando na Veja. Olha só, ela que nos acusou de ser machista e misógino, ela lá quando estava na Veja escreveu, quando a Marta Suplicy era prefeita de São Paulo pelo PT, que a Marta faliu São Paulo. Aí depois ela fez uma, olha só, elogiando o Alckmin, falando, ó, pouco sal, muitos votos. Ganha força uma safra de políticos com imagem de honestidade, jeito de síndico e nenhum carisma. Bom para o país. Bom para o país. Essa se diz socialista, hein? Socialista e morena. Continuando, olha o socialismo dela. Matéria elogiando o Aécio Neves. Olha o texto que ela escreveu, que recebeu, inclusive, na Veja, que recebeu na semana seguinte, uma carta de agradecimento do próprio governo, tocado àquela altura pelo Aécio Neves em Minas Gerais. Título da Sinara Menezes, lá na Veja. Uma empresa chamada Minas. Em apenas 2 anos, o Estado sai do vermelho graças a um processo de saneamento baseado em métodos da iniciativa privada. O que tem de socialismo nisso aqui? Por favor. Pois é, ela se pintou agora, ela se diz socialista morena, né? Continuando aqui, escreveu artigo batendo no filho do Zé Dirceu, tá aqui esse aqui intitulado lá na Veja, um caso para o CFJ. Tem aqui também matéria falando que esquerdistas são ultrapassados e que o liberalismo é a onda atual. Quer dizer, isso alguém que se diz agora socialista, né? Socialista. Socialismo para ela, né? Tá aqui. Ah, não, essa foi a pior, olha. Ela naquela altura nos acusava de sermos machistas e misóginos. Ela mesma escrevendo, usando a sua condição de mulher para poder desferir um ataque machista contra Marta, que tentava a reeleição, dizendo o seguinte, ó, Marta e seus 2 maridos. Né? Ó, lá na Veja, mais uma vez, ali quando ela caminhava para a reeleição e foi derrotada pelo José Serra. Então, a Sinara Menezes alugando a pena para interesses do PSDB naquele momento ali contra o PT. E aí foi ela, também isso foi incrível quando eu descobri, ela que fez aquela entrevista nas vésperas da eleição, lá em que a Marta é derrotada pelo Serra, em 2004, com a namorada atual do namorado Suplicy, em que ela fala o seguinte, ó, a namorada, nas páginas amarelas da Veja, ó, Eduardo destravou. Ó, o título da matéria, a namorada de Eduardo Suplicy diz que o senador mudou para melhor após a separação, mas que o mesmo não aconteceu com Marta. Quem faz isso? A Sinara Menezes fez essa entrevista e deu esse lead nessa entrevista de página amarela na véspera, que sai na véspera daquela votação de segundo turno entre a Marta Suplicy e o José Serra. Então, minha gente, é essa sujeita, vou voltar lá para cima, que falou que nós somos os infiltrados e que Nassif tem razão. Tá lá o comentário dela aí na tela, ó.
Para mim, são infiltrados. O Nassif tem razão. É esse sujeito que recebeu grana da Joyce Hasselman para escrever um livro louvando a Lava Jato, que fala, olha aqui, tá lá, ó, não é vingança, tá aí na tela, não é vingança, é dinheiro. Eles querem afundar a esquerda fingindo-se de aliados. Somos nós que nos fingimos de aliados. Quer dizer, uma escrevia o que escrevia quando era da Veja, o outro, até hoje, não só trabalha aí para, né, capitais que podem ser da direita, Daniel Dantas e George Soros, se for o caso, mas, além disso, recebe grana da Joyce Hasselman para escrever um livro louvando a Lava Jato e vem dizer que eu que sou infiltrado. Claro, a gente está atrapalhando o jogo deles, a gente está desarticulando as duas pernas da pinça, né? Uma que vem pela direita e outra que vem supostamente pela esquerda para sequestrar o debate público, fazer o pastoreio, o herding. Então, mais uma vez, botar aqui a matéria da época. Se você tem alguma dúvida, olha, tá aqui, ó. Magnus, né, a pessoa que processou a Joyce Hasselman, ganhou, informou à justiça que, na verdade, o livro Delatores, louvando a Lava Jato, não foi escrito por Joyce Hasselman, mas por um ghostwriter. E o que real autor da obra é o jornalista Pedro Zambarda. Pedro Zambarda, que ele admitiu o fato, e até aqui aspas dele na matéria da Veja, da época, dizendo que a Joyce é apenas uma autora legal do livro, e que ela foi responsável tão somente pela revisão. Tá aqui, ó, ele, olha que bonitinho lá, falando no DCM, ó, falando, Moro tem que sair, diz abaixo-assinado de 800 advogados. Como é que ele reconcilia ele fazer um vídeo falando que Moro tem que sair, com ele ter escrito um livro louvando a Lava Jato, assinado por não outra que Joyce Hasselman, né? Isso, minha gente, isso aí é piguinho vermelho, isso aí é domínio de espectro total, isso aí é guerra híbrida. É por isso que a mensagem do Duplo Expresso é inconveniente, é por isso que a gente é sabotado, como provamos ontem pelas redes sociais estadunidenses, Facebook, YouTube. Essa mensagem, perder o controle dos dois polos supostamente antagônicos, é inadmissível para o prosseguimento do golpe. É por isso que quem participa do Duplo Expresso tem o seu celular hackeado pela inteligência do Exército, como a gente já mostrou aqui também com prints, é porque a gente está mexendo na ferida. E mais uma vez, né, a gente muitas vezes fica um pouco desesperançoso com o estado atual do Brasil, falando que está tudo perdido, né, só daqui a 20 anos. Se tivesse tudo perdido, eles não iam gastar os recursos que gastam para combater, né, algumas dezenas de pessoas imbuídas de um ativismo, né, mas que tem recursos limitadíssimos. Já falei, o nosso orçamento aqui totalmente coberto com doação do pessoal que nos assiste, fica entre 500 e 600 dólares. Imagina se cada pessoa que consegue juntar 500, 600 dólares fizesse um Duplo Expresso para falar da pinça da guerra híbrida. Eles têm medo do exemplo, eles têm medo que isso multiplica, eles têm medo que o nosso alcance aumente. É por isso que eles nos atacam e tentam nos silenciar nas redes sociais e escalam esses jornalistas vendidos do Piguinho Vermelho para bater na gente, para as pessoas que têm a mesma interseção ali de alcance. Então, são esses veículos bandidos, é essa mensagem que é disruptiva. E se não tivesse risco na narrativa deles, é certo, a briga é desigual, extremamente assimétrica, nós estamos em desvantagem, até porque o nosso time sequer entrou em campo, já que como técnicos a gente tem esse pessoal infiltrado, mas se tivesse tudo dominado, não teria por que gastar os recursos que eles gastam tentando nos detonar, derrubando o caos soberano de transmissões nossas, tentando descobrir o IP dele, tentando descobrir onde que ele está localizado. Eles têm medo, e eles vão ficar com mais medo ainda, porque eles sabem que vem a grande crise global. Então, o Brasil pode virar o Equador amanhã, já vamos falar aí com o Fernando do Equador. Eles têm medo, imagina, num contexto de grande crise, 60, 600 Duplo Expressos. Eles perdem o controle do mercado de opinião, isso é inadmissível para eles, perder o pastoreio. Então, você vê, eles contam para isso com esses infiltrados, esse pessoal que se vende a Daniel Dantas, possivelmente, né, segundo falava Paulo Amorim, a George Soros, possivelmente também, como seria o financiamento lá do DCM, e se vendem até a Joyce Hasselman e o esquema da Lava Jato. E depois faz live, falando de que Moro tem que sair. Essa é a cara de pau, esse pessoal é fingido e é vendido. E depois você vê que eles batem a carteira e gritam pega ladrão. Como eles próprios são infiltrados e vendidos, eles falam que nós aqui no Duplo Expresso somos infiltrados e vendidos. Isso é guerra híbrida na veia, guerra híbrida intravenosa, gente. Então, era importante falar isso aqui hoje. Eu imagino que talvez Fernando e Caos tenham algum comentário sobre isso. Fernando, abre aí seu microfone. Tá fechado. Abra aí seu microfone. Fernando Nogueira, eu não consigo. Beleza. Oi? Não, eu acho muito interessante isso, cara. Eu acho que, antes de mais nada, essa cara de pau desse Pedro Zambarda, que nem para poder dizer que a Joyce Hasselman trouxe as informações, ele simplesmente colocou no livro, né?
ele coloca, ele afirma que ela simplesmente foi a revisora. Ela ficou responsável pela revisão. Então, em tese, ele que inventou as informações falsas, né? E ela simplesmente fez a revisão. É muito interessante isso. E esse negócio também da Sinara Menezes babando o ovo de Aécio Neves aqui em Minas Gerais, né? Que todo mundo que vive aqui, que tem um mínimo de orientação progressista, sabe que o governo, né, foi longe de ser um bom governo aqui, né? Não só o dele, mas também o do Anastasia, que é o pupilo dele, foi professor lá na minha alma mater, né, na Universidade Federal de Minas Gerais, professor de Direito Administrativo lá. Mas, assim, é muito interessante essa galera, e o quão perigoso é, né, Romulo? Essa galera, quão perigoso é alguém que não é comprável, né? Alguém que não... Exatamente. Que não se vende, não se dobra por valor algum. Que não se intimida também, né? O pessoal já tentou me intimidar, entraram na minha casa aqui. Eu falei, não, então agora que eu vou falar mesmo. Isso é perigosíssimo, cara. Assim, é muito... isso, o pessoal fica com algumas coisas na mão aí, né? Para não baixar muito o nível. Com esse tipo de coisa, cara. É muito legal. A cara de pau desse filho da puta. É isso aí, assim, terrível. Caos Soberano, você que escreveu aí um artigo sobre cismogênese, no contexto da guerra híbrida, para você conseguir controlar uma sociedade, né? Cismogênese é a criação e administração de um conflito muitas vezes simulado, né? O conflito entre PIG, Partido da Imprensa Golpista, Globo e seus auxiliares, e Piguinho Vermelho, né? Capitaneado por 247 DCMs da vida, isso é um telequete, mas com isso você sequestra, você cria uma falsa divisão, mas você administra, porque, né, tem as respectivas bolhas e base, com isso você consegue controlar, criando e administrando essa divisão. Como é que você reage a essa informação, Carlos Soberano, de que a pessoa que nos acusava tempos atrás aí de ser infiltrada e fazer tudo por dinheiro, mostra que ela própria é uma infiltrada e que faz tudo por dinheiro, inclusive ser ghostwriter da Joyce Hasselman num livro louvando a Lava Jato e pavimentando a sua carreira política, seu lançamento como candidata a deputada. Eu acho que nessa questão aí, eu acho que na verdade, eu acho que você está se confundindo. É? E quando eles falam ali que que o Duplo Expresso não consegue debater em termos razoáveis, esses termos são os termos financeiros, Rômulo. Porque, na verdade, é isso que importa para essa galera. Os termos razoáveis é aquela comissão, é aquele patrocínio. É o banner de estatal, né? O banner de estatal. Aquele banner de estatal na época boa, que tinha aquele banner bacana de 200 mil. Por mês, hein? Cada banner. Tinha site aí, né, o Caos, que tinha banner do BNDES, da Petrobras, da Caixa Econômica, Banco do Brasil. Aí você imagina, cada um saindo a 200 mil por mês, hein? Olha que maravilha. Eu já vi blog de tecnologia, eu já comentei com você. Eu vi blogs na época de software livre, né, que divulgavam numa época que o governo Lula, inclusive, incentivava o software livre. O pessoal tinha 100, 200 mil views por dia e o pessoal não conseguia um mínimazinho, nem um AdSensezinho do governo lá de 50 conto por mês, né? Isso daí, quando o cara entrava na licitação, tal, fazia tudo, cumpria todos os requisitos e não pingava essa grana, né? Mas agora acho que eles devem dar boas-vindas, acho que tem um novo companheiro de bancada aí para essa galera, é uma pessoa que sabe, como vou dizer, sabe conversar nos mesmos termos financeiros deles, né? Que é o deputado do PSL, deputado do PSL, atual PSDB, o Alexandre Frota. Inclusive, agora ele é identitário, ele pede ajuda ao Pablo Vittar. É verdade. Para ajudar a derrubar o Bolsonaro. É verdade. Vai ser essa grande frente progressista que está se montando aí, que vai ter Pablo Vittar, o Alexandre Frota, a Sinara Menezes, Luciano Huck, a Tabata Amaral, a santa do coaching brasileiro, né? Inclusive, ontem, lembrar de coaching,
Ontem eu vi um coaching financeiro ontem. Eu estava abrindo o Duplo Expresso, a propaganda. Carlos, só antes de você falar disso aí, eu vou botar aqui na tela, para quem não entendeu a sua referência, né? A gente riu muito ontem, quando o Alexandre Frota anunciou lá, dizendo que sexta-feira, dia 18, portanto depois de amanhã, ele estará às 15 horas ao vivo com o Leonardo Atushi no Brasil 247. Será que o Pedro Zambarda vai estar lá também? Vamos perguntar para ele lá no Twitter dele, galera. E lá na próxima live que ele fizer no DCM, já que ele trabalha para os dois, pode ser que ele esteja lá também. Afinal, ele trabalha para quem paga mais, não tem problema. Se for a Joyce, também. Quem sabe ele não vai lá se candidato a escrever um livro do Alexandre Frota, né? Pode também. Um próximo livro, né? Parece que o Frota já publicou um livro também, né? Então, será que ele também foi o ghostwriter do Alexandre Frota? Não sei, né? Vamos ver. E aí eu compartilhei isso aqui ontem, rindo, né? Rindo muito, rindo litros e falando, ó, olha o novo colega de bancada de vocês, Breno Altman, Rui Costa Pimenta e Renato Rovai. Alexandre Frota, né? Já estavam trabalhando aí com esse pessoal tipo Pedro Zambarda e agora chega o Alexandre Frota, muito coerente. Carlos Soberano. Então, isso é fantástico. Então, na verdade, o que vai se trabalhar? Você já vê, eu tenho notado, né, eu até comentei aqui no Duplo Expresso, né, que estava havendo uma redução do uso de cismogênese, eles estavam dando uma pausa para o pessoal, a gente estava notando uma certa pausa. Com essa notícia do Frota, e principalmente agora ele se integrando no Piguinho Vermelho, né, eu até... Pena que o título que ele poderia usar já tá ocupado, né? Que seria Todos os Homens do Presidente. Mas quem sabe o Pedro Zambarda, ele é um cara criativo, ele vai achar um título pro livro do Frota. Muito provavelmente essa nova oposição aí ao Bolsonaro, muito provavelmente ela vai começar a usar esses elementos de cismogênese e vai capturar uma boa parte dessa esquerda, porque uma vez que é progressista, é LGBT, Maconha também é muito importante. A Sinara Menezes, eu desconfio que foi assim que a Sinara Menezes descobriu que ela não era de direita mais e que tinha virado de esquerda, porque ela é uma grande entusiasta, ativista, faz lobby junto a senadores pela liberalização da maconha, né? Ela é o FHC. Ela e o FHC. Então, eles vão passar a discutir essas questões primordiais. Diz que ela gosta de açapão, né? Ela coloca isso na biografia dela, na bio do Twitter. De repente, aqueles space cakes, né? Que o pessoal faz aí meio batizados. Mas brincadeiras à parte, continua aí, Carlos. E lembrando que FHC é de esquerda, viu? É social-democrata. Tá lá, exatamente. Então, muito provavelmente, nós vamos ver um giro, uma reconfiguração desse campo, porque cada vez mais as questões de fundo, as questões econômicas, as questões de organização do Estado, essas questões vão ser cada vez mais deixadas de lado, como você já tinha levantado aqui de forma brilhante, aquele encontro lá do PSDB e do PT, aquela frente direito já, né? Mas os direitos não é o direito a trabalhar, a gente tem que deixar claro, não é essa coisa feia de direito trabalhista, não é essa coisa feia de direito a se aposentar, não é essa coisa feia de direito a ter um futuro digno. Não, isso daí é feio, sujo, mal, isso daí não pode ser discutido, tá? Isso é coisa de infiltrado. Isso é ultrapassado, isso é ultrapassado. Isso é ultrapassado, como a Sinara falou, isso é uma coisa Haddad também, falou. Porque agora é a Revolução 4.0, é o mundo maravilhoso do coaching da Bolsa de Valores, né? Da Santa Tábata do coaching brasileiro, né? Isso daí é tudo ultrapassado. Essas coisas que o Duplo Expresso fala, que o Duplo Expresso bate, nacionalismo, construção de uma indústria nacional, geração de emprego, isso é tudo coisa ultrapassada. A gente tem que focar são nessas pautas que são fundamentais. LGBT, liberação da maconha, o que mais? Qualquer palhaçada que... É só se abrir, se você quiser saber os temas que eles vão tratar, você faz o seguinte, abre a página do Open Society, vê o que eles estão falando lá, e vão ser exatamente esses temas que vão ser tratados por essa dita frente de oposição. Porque no final eles vão ver, para combater Bolsonaro só tem um nome, Luciano Huck.
Porque, na verdade, é isso que está se configurando. Infelizmente, é isso que nós estamos configurando. Uma boa parte dessa dita oposição, dessa dita esquerda, vai abraçar isso e vai falar, dentro daquele discurso que já foi usado pelo Haddad, que é civilização contra a barbárie. Eles vão adotar esse discurso, enquanto você, base do movimento popular, você, base do movimento operário, você que está ralando na luta aí na fábrica, você que está ralando na luta na ocupação de terra, você que está ralando aí na luta por moradia, você pode ter certeza, o cadastrozinho lá dos generais, ele vai ser preservado. Os cargozinhos no aparato estatal vão ser preservadas com essa frente. Ninguém vai mexer com eles. Ou seja, eles já garantiram o domínio e o controle do Estado para o futuro. Já está garantido. Quem quer que seja. Seu Fernando Haddad, vocês acham que ele vai mudar toda essa regulamentação, toda essa estrutura que foi montada com tanto sacrifício pelos militares? Vocês acham? Vocês acham que o Luciano Huck vai desmontar essa estrutura? Não, porque tem que combater, por exemplo, como o Lenin Moreno, já dando uma introdução no que a gente vai começar a comentar daqui a pouco, como o Lenin Moreno, quis criminalizar os indígenas colocando como terroristas, como saqueadores, como bandidos, vamos prestar muito bem essa atenção nessa palavra, como bandidos, como vândalos. Vamos prestar bem atenção nessas palavras, porque vocês vão ouvir muito isso no futuro. Bandidos, terroristas e vândalos. Exatamente. E podem ter certeza que esse crachazinho, um desses 3 crachazinhos, se não os 3, vão ser colados em você, que está preocupado em fazer a luta real, a luta por direito, a luta por condições mínimas de vida e dignidade. Exatamente. Exatamente, Carlos Soberano. Para concluir essa parte, por favor, Fernando. Só uma palavrinha. E é por causa dessas questões todas, e daí que muito bem foi colocado pelo Carlos e foi levantado, inclusive, por você, Romulo, é que não dá para ficar com esse fetiche da unidade da suposta esquerda, nem nada. Contra essa galera tem que dar combate. Não tem jeito. O Brasil, Fernando, o Brasil é o único lugar em que se defende união com infiltrado. Nunca vi isso na minha vida. Não dá, cara, não dá. Existe esse fetiche na esquerda da unidade. Não, com certas coisas nós não podemos mediar. Com certas coisas não dá, cara, não dá. Não dá para a gente continuar do jeito que a gente fazia antes dessa derrota estratégica, que inclusive nos levou à derrota. Uma das coisas mais importantes que nos levou a essa situação catastrófica na qual a gente vive, a gente tenta resgatar, é ter colado com essa galera. Foi indispensável. É ter tentado discutir. Foi indispensável. O trabalho de gente como o PT Jurídico e Piguinho Vermelho foram indispensáveis para a gente chegar até onde a gente está. Quem não entendeu isso, sequer começou a compreender o que aconteceu no Brasil, Fernando. Você tem toda a razão. E por falar nisso, né, cuidado que a gente tem que ter com infiltrados, eu queria fazer um alerta aqui para o pessoal do PCO, que tem uma militância bacana, muita gente nos assiste, que é o seguinte: cuidado que vocês podem, sem saber, estar sendo expostos a rabo preso de outras pessoas, é coisa complicada, que mais tarde pode ser usada para dizer que vocês são bandidos e já entrarem aí na eliminação. A que eu me refiro, né? Ontem saiu essa informação, quer dizer, não foi ontem, mas trouxeram para o meu conhecimento o Expressionauta Vítima BER, mandou para mim aqui uma notinha plantada lá na coluna Radar da Veja. Já eu mostro o conteúdo, mas o título é o seguinte, que saiu no dia 14, falando o seguinte: petistas que ganharam na Mega Sena vão bancar caravana até Lula. E aí ele coloca aqui como, né, um teaser para o pessoal aplicar. E você, se ganhasse na Mega Sena, abriria a carteira? Pois os petistas ganharam na Mega Sena, vão bancar caravana até o Lula. Aí quando você entra lá, você vai encontrar essa notinha aqui, o grupo de petistas que ganhou o bolão da Mega Sena no mês passado, ele botou vão bancar, mas vai bancar, né? O grupo vai bancar o aluguel de 13 ônibus-leito para levar a militância a Curitiba no dia 27 de outubro, para o aniversário de Lula. Cada um deu R$3.000 na vaquinha.
esse evento, né, eu acredito, pelo que eu ouvi, que seja organizado, seja um evento do PCO, não é um evento do PT. Parece que o PT sequer oficialmente está apoiando. Então, conversaram aí com diretórios e tal, e o de Brasília organizou isso aí pegando esse dinheiro. Esse dinheiro, você que é esperacionalta sabe, que é extremamente suspeito, né? Da turma do Paulo Pimenta. Eu reafirmo aqui, até hoje, ninguém, nem na assessoria da liderança do PT, sabe quem ganhou e quem não ganhou, né? Ninguém sabe quantas cotas tinham cada um. Uma matéria que saiu lá no Zero Hora, plantada pelo pessoal do Paulo Pimenta, dava a entender que eram apenas 7 ganhadores, eu acho, falando que a secretária tinha lista com 7 nomes, não diziam quem eram os 7. Mas imagina, repartir 120 milhões entre 7 pessoas. Quanto que não ganhou cada um ali? É muita coisa, né? Tinha aquela história do motorista que tinha 6 cotas, então só aí dava 15 milhões de reais. Essa história é muito esquisita desse dinheiro, sabendo que as loterias do Brasil são fraudadas. Eu mostrei aqui uma matéria de 2009 que falava que o COAF estava desconfiado porque apenas 30 indivíduos tinham ganhado mais de 1.800 vezes nas loterias da Caixa Econômica. Vamos lembrar daquele dinheiro do Gedel Vieira Lima, que ele próprio foi diretor de lotéricas da Caixa Econômica, dinheiro novinho lá, né, que certamente saiu do banco, e muita gente falou, começando aí com a observação do Rubem Gonzalez, que aquilo seria dinheiro desses prêmios da Mega Sena, que eles veem quando ninguém ganha, eles fazem um jogo lá e tiram, é um dinheiro que ninguém vai poder questionar depois, né? Sai livre de impostos, livre de tudo. Ninguém foi, você veja que esquisito, né? Ninguém foi atrás para saber a origem, o trânsito bancário daquele dinheiro, porque não existe isso. Para você sacar uma quantidade de 51 milhões, aquilo saiu do sistema bancário. Por que ninguém foi atrás? Porque aquilo ia explodir, muito provavelmente, o esquema de fraude na Mega Sena, que é mais uma maneira de roubarem o seu dinheiro, dessa vez voluntariamente. Você que é otário, entrega o seu dinheiro lá na Mega Sena, fazendo a fezinha toda semana. Pois é, então, aí você vê que aquele dinheiro esquisito, né? Lembrando que Paulo Pimenta é uma pessoa que o seu primo diz, o seu próprio primo, Maico Pimenta, diz ser criminoso, né? Se você não conhece essa história, você vai lá em duploexpresso.com, coloca no campo de pesquisas paga, e você vai encontrar uma matéria, um vídeo e também texto com o primo dele falando que agia como laranja dele num negócio de esquentamento de dólar frio vindo do Uruguai, em exportação fantasma de arroz e também de esquentamento de reais frios na rede de postos de gasolina da família, sendo que ali é uma região de tríplice fronteira, né? E tríplice fronteira sempre tem muito tráfico. Tráfico é um sinônimo de comércio, né? Tráfico. Não se usa mais. Eu não sei porque hoje em dia tráfico foi associado só a droga, armas, órgãos, etc. Tráfico é qualquer tipo de comércio, enfim. Mas ali bomba, né? Todo tipo de atividade comercial, às vezes legal, às vezes ilegal, bomba. E quando ela é legal, ela precisa ser esquentada, né? Até hoje, isso é a ponta do iceberg. Saber que ele esquentava dinheiro com operação... O Paulo Pimenta, líder do PT na Câmara, esquentava com exportação fantasma e posto de gasolina. Isso é a ponta do iceberg. A gente quer saber de onde que vinha esse dinheiro frio que precisava ser esquentado. Essa parte o primo não comentou ainda, né? Não comentou ainda, mas falou que era o laranja do Paulo Pimenta. Pois então, é essa pessoa que está aí com esses amigos dele aí do bolão que estão botando 13 ônibus para o evento do PCO. Eu, se fosse o pessoal do PCO, recusava essa ajuda. Não vale a pena ficar exposto, expor a sua base a uma criminalização do regime, né? Não vale. 13 ônibus num ato, vale você se aproximar dessa gangue do Paulo Pimenta? Eu saía fora se fosse. Então eu marquei aqui, porque até a minha consciência me obriga, né? Marquei o partido, botei atenção PCO. Cuidado para não se melarem com esse dinheiro esquisito da turma do Paulo Pimenta, contaminando o evento de vocês, o evento legítimo que a gente apoia. Tem que ir para Curitiba mesmo, tem que estar lá, presença na rua, etc, etc. Mas agora, com o dinheiro do pessoal do Paulo Pimenta, não. Né? Que aí você ainda expõe a sua base à criminalização posterior pelo regime. Falei, ó, vem aí o fechamento do regime com o Patriot Act Tabajara. E não precisamos de mais gente pendurada em dossiê sujeita a chantagem e ameaça. Também, ainda mais pessoas de um partido que não tem, né, não é presa do cretinismo parlamentar. Até coloquei isso aqui, ó, na sequência eu botei, ó, justamente acerca do regime, do fechamento do regime e do Patriot Act, é importante que vocês do PCO, que não estão sujeitos às amarras do cretinismo parlamentar e aqueles imperativos de reprodução de mandato, era importante que vocês também usassem suas redes para divulgar o Patriot Act, como nós vimos fazendo até aqui isoladamente no Duplo Expresso. Marquei aqui lá o presidente, o Rui Costa Pimenta, que até me segue no Twitter, sigo ele também. E aí botei aqui, né, para facilitar, para eles saberem do que se trata, marquei aqui os projetos de lei, coloquei a tramitação lá na Câmara, o 2418, 1595, 443,
o 3389 e o decreto do Bolsonaro. O decreto do Bolsonaro comentar agora, vamos dizer que na próxima análise o Rui comente porque saiu do Intercept. Não, como a gente falou, que é extremamente insuficiente. O que sai lá é incompleto e também é para ocultar, em boa medida, os projetos de lei que dependem da cooperação dos parlamentares da oposição. Olha a listinha aqui de quem está na comissão e falta. Marcelo Freixo, está aqui, estrela do PSOL, Nelson Pellegrino, do PT da Bahia, Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, Rui Falcão, do PT de São Paulo, Áurea Carolina, do PSOL de Minas Gerais, a Marielle de Belo Horizonte, tem também o pessoal do PDT, do PCdoB, do PSB, todo esse pessoal. Aí é complicado. O decreto que dá para pendurar no Bolsonaro, aí pode falar. Agora, esses que dependem da cooperação da suposta oposição, aí esse não pode. Então, justamente como o pessoal lá do PCO não tem esse imperativo de reprodução de mandato, não tem essa lógica do cretinismo parlamentar, é importante que eles não fiquem essa amarra a qual está sujeito o PT, e outros partidos, PSOL, PCdoB, etc., e ajudem a gente a falar de Patriot Act Tabajara para além desse decreto. A maneira que o Intercept falou foi a maneira clássica do fogo de encontro, da contenção de danos, do limited hangout. Então fica aqui o alerta para o pessoal do PCO não se contaminar com o dinheiro esquisito do Paulo Pimenta e depois vir a ser chantageado pelo pessoal do regime, nessa perspectiva de fechamento que precisa ser denunciada por todos, inclusive pelo pessoal do PCO. Continuando aqui, o último comentário que eu vou fazer ainda sobre o Brasil é o seguinte, um expressionauta alertou a gente ontem, o Dude, o seguinte, que ele falou na perspectiva aí da grande crise financeira, ele fala, não sei se é sintomático, mas o G1 não tem mais mostrado o tradicional gráfico com a variação da Bolsa de Valores na sua homepage. Como o forte da casa é informação privilegiada, pareceu curioso. E aí, eu compartilhei um emoji aí pensativo, mas ainda sobre essa questão da crise, olha só, o Cesare, que é uma pessoa que entende aí de mercado, alertou para aquilo que a gente também já tinha chamado a atenção no Duplo Expresso. Ele falou, detalhe, no gráfico da Bovespa, o índice não consegue ultrapassar o teto do canal, em torno de 105 mil pontos. Mercado este que está andando de lado desde o início do ano. Além disso, ocorrem movimentos de alta desacompanhados de volume lá do giro financeiro, sinal claro de manipulação para manter os índices e atrair o otário da classe média, quando os gringos estão metendo o pé. Já tiraram 27 bilhões de reais da Bolsa de Valores de junho para cá. Vai estourar aquela porcaria e o otário de classe média está colocando lá o seu dinheiro com essa manipulação aí de descasamento entre o giro financeiro e o movimento de alta e baixa. Isso aí ajuda a explicar como que eles mantêm esse recorde de 105 mil pontos, que apenas diz respeito ao valor das ações, não diz respeito ao volume negociado, o volume que troca de mãos, Então, eu compartilhei esse comentário do Cesare, muito pertinente, falei, exatamente, a gente descreveu como é feito esse tipo de manipulação num artigo do Luiz Ferreira Júnior, publicado, em 29 de setembro, intitulado exclusivo o organograma do Evangelistão do Pó, do PCC a Bolsonaro. E aqui no início, no resumo está aqui, desde junho, os bem informados gringos já tiraram da Bovespa agora já são 27 bilhões de reais. Teve um dia que eles tiraram 4 bilhões em apenas 2 dias. Enquanto jogadas mantêm artificialmente as cotações, com uma brutal diferença no tamanho do giro financeiro, na desova, é grande, o giro aí, e na recompra, quando o giro é bem menor. O que faz a cotação que forma o índice Bovespa é o preço de compra e venda da ação, e não o volume que muda de mãos. Fácil, assim, mascarar a desova com a manutenção dos preços, por hora. Fora isso, o desvio da classe média da renda fixa para a variável, com o auxílio das betinas, da Empíricos, no YouTube, até em alguma medida do Eduardo Moreira, também pessoal de esquerda, ajuda a manter esses recordes de pontos da Bovespa totalmente artificial, enquanto os gringos vão discretamente embora. O problema é quando a música parar de tocar, aí as sardinhas fritas mais uma vez terão feito a festa dos tubarões. Então a gente aqui tem prestado muita atenção nisso. Caos Soberano, como eu falei mais cedo, publicou um artigo importantíssimo mostrando que o Império vai muito mal das pernas e que eles vão precisar da nossa grana para fechar as contas. E ainda ontem, para encerrar, o Caos lembrava daquela história que eu relatei aqui semanas atrás, do pai do John Kennedy, que era um financista, e ficou famoso isso lá antes da crise do crash de 29, ele foi engraxar o sapato, e o engraxate virou para ele e falou, eu não esqueci o nome dele, do lado do pai do John Kennedy, falou, seu fulano, eu agora sou seu colega. Ele falou, meu colega? Eu sou agora investidor da Bolsa também. E como assim? Cada
gorjeta aqui que eu ganho, né, engraxando os sapatos dos doutores, eu vou lá e aplico na bolsa. Aí o pai do John Kennedy, que era uma raposa, falou: isso aí tá uma bolha, né? Tá todo mundo, até o engraxado que está botando esmola, ele que tem uma condição material super limitada, tá pegando pouco que ele ganha, investindo em papel e bolsa de valores, estava ali no recorde da alta, como está a Bovespa nesse momento, ele vendeu, ficou com muita liquidez, na sequência veio o crash da bolsa, tudo ficou sem valer nada e ele recomprou tudo a preço de banana, quer dizer, nem de banana, não valia nem o papel que estava impresso, aquilo ali ficou riquíssimo e pôde inclusive financiar, pavimentar o caminho para o filho dele se tornar presidente dos Estados Unidos e quase que um segundo ele fez também o Bob Kennedy. Fala, Carlos. Só dois à parte que eu acho que são bem pertinentes, tanto para uma questão quanto para outra. A primeira coisa é ontem sobre essa questão que a gente estava falando dessas medidas de exceção. Ontem a deputada Érica Cocai publicou um Twitter falando do xingamento inaceitável de chata contra a Maria do Rosário na CCJ, e as deputadas fizeram um levante contra o Fernando Francischini, né? Fizeram um levante, porque é um absurdo, xingou a Maria do Rosário de chata, faltou feia, boba, cara de mamão, né? Mas a gente chega lá, né? Que as deputadas estão na CCJ, lembrando as nobres deputadas para não esquecerem a sessão quando for votado o 2418, quando ele passar na comissão. É verdade, vai passar pela CCJ. Eu cobrei, inclusive, as deputadas ontem em relação ao PL 2418. É verdade. Por que elas estão? Se elas vão ter a mesma bravura, vão fazer o mesmo levante, botar dedo na cara, para por nos defender contra o fechamento do regime? Só para vocês terem uma ideia como está sendo preparado o clima, se vocês forem ver qual que é o assunto mais comentado no momento do Brasil, é a AI-5. É a AI-5, que a base radicalizada do bolsonarismo está pedindo um fechamento do regime. E mesmo estando esse trend topics aí, você não vê uma figura da esquerda levantando para o verdadeiro fechamento do regime, esse verdadeiro AI-5 4.0, já que o Haddad gosta tanto de falar de Revolução 4.0, a gente está vendo um AI-5 4.0 sendo estabelecido no Brasil. Até falar para os expressionautas, aproveitar que esse assunto está sendo tão divulgado no Twitter, pegar aquela thread do Rômulo, que ele vai explicando as pernas do povo que virou o Patriotic Act Tabajara. Só falta uma perna, Rômulo. A gente tem que descobrir. É só eles colocarem mais uma, porque são os 2 decretos do Bolsonaro que se completam. Agora só falta uma perninha para virar um povo, né? O meu medo é que vire uma centopeia. Se a gente juntar com os decretos que o Piero pesquisou aí, já virou quase uma centopeia, o Carlos. Com certeza. Então, é isso daí, a gente tem que ficar muito preocupado com isso, muito ligado, né? Normalmente, a gente já viu aqui, eu já falei, eles sempre utilizam esse tipo de ferramenta, subir esse tipo de tópico, eu vou depois fazer uma análise de rede, como esse tópico subiu, eles sempre usam isso para sondar reações da sociedade. Então, se eles verem que ninguém está falando do verdadeiro fechamento do regime, o pessoal está lá preso no passado ainda, está preso ainda nos porões da ditadura, os porões agora estão em volta de você o tempo todo, eles vão ter mais tranquilidade para estar enfiando isso daí goela abaixo ao povo brasileiro. Carlos, eu vou ilustrar o que você está falando, eu coloco aqui para o pessoal ver. Realmente, aí, ó, os trending topics no Brasil, você está vendo aí à direita, o número 1 é AI-5. Vamos ver o que o pessoal está falando aí de AI-5, como tá, os mais atuais. Ó, pessoal. AI-5. Então quer dizer que isso está sendo subido pelo pessoal do Bolsonaro, o Carlos, para testar a reação, né, ver quem vai falar sobre isso, fazer um mapeamento. É interessante isso, quando a gente está à beira de ter a consolidação do AI-5 4.0, como você falou, né? Então, esquisito mesmo surgir essa história aí, ó. A esquerda apoia o AI-5 da STF e tal. Gente, é dramática a nossa situação. A gente está
às portas de um regime fechado clandestinamente, sendo que não precisa mais de tanque, polícia do exército, toque de recolher, é com essa estrutura clandestina de inteligência, arapongagem, combinada com a face ostensiva que é o judiciário, e infelizmente ninguém no campo dos partidos de esquerda faz nada a respeito. Na verdade, eles silenciam, porque o silêncio é a alma do negócio. Se a sociedade souber disso, ela vai se insurgir. Não tem como ser aprovado no parlamento se as pessoas souberem o conteúdo. Então, é por isso que precisa do silêncio. E, infelizmente, parece que os mandatos, as direções partidárias, você não viu um presidente de partido falando sobre isso aí, ó. Gleisi Hoffmann, presidente do PT, não falou. Carlos Lupe, do PDT, não falou. Juliano Medeiros, do PSOL, não falou. Você não viu um ex-candidato à presidência, Fernando Haddad, Ciro Gomes, Guilherme Boulos, falando sobre isso. Você não viu um deputado desses partidos, um senador, falando sobre isso, fora o Glauber Braga, que fez uma live tempos atrás. Você não vê ninguém falando sobre essa questão desses projetos de lei. Por quê? Porque o segredo é a alma do negócio. E isso é a navalha expressa. Não fala, e aí também entra o Piguinho Vermelho, né, e outros partidos, não fala, está no esquema. Carlos Soberano. Começou esse tópico e chegou. O establishment quer ver Bolsonaro repetindo o AI-5. Mas o que vejo é o povo querendo um novo AI-5. E aí Bolsonaro tente parar o povo. Certo. Entendeu? Então eles já estão semeando isso. Esse Alan dos Santos é um dos caras que é um dos principais influencers dessa rede bolsonarista, dessa rede paca, é instrumentalizado com uma série de robôs, né? Muitos deles já estão fora do Brasil, já são articulados, por exemplo, com a rede do Trump. Se eu pegar o heatmap aqui, eu vou ver um monte de gente nos Estados Unidos, um monte de gente, entre aspas, nos Estados Unidos tweetando isso. Né? O Brasil ganhou uma importância nos Estados Unidos impressionante. O cara lá no Alabama está tweetando sobre o Brasil. É uma coisa fantástica. Né? Então, na verdade, é mais um processo de sismogênese. Você prepara por um lado, prepara pelo outro, que, na verdade, o que está acontecendo vai ser o braço legal, vai ser votado, tudo aprovado, limpinho, cheiroso, passado pelo STF. E todo mundo vai ficar feliz. E só lembrando uma coisa, sexta-feira passada, domingo, o Fernando estava falando, e eu estava falando da questão dos militares de baixa patente, dos policiais. Quando a gente fala de aplicativos de troca de mensagem, a gente tem que lembrar que a organização desse pessoal, até porque eles não podem se encontrar presencialmente, a grande forma de organização que esse pessoal tem é o WhatsApp. E que o WhatsApp é um dos principais alvos de monitoramento, agora aberto pelos esses novos decretos. Muito bem lembrado, Carlos, muito bem lembrado. É uma forma de controlar essa base que pode se rebelar devido às questões sociais. Perfeito, perfeito. Muito importante isso. Então, quer dizer, o pessoal da PM, o pessoal das próprias Forças Armadas, que está, né, insatisfeito com o caminho das coisas, com o acirramento da concentração de renda, né, hierárquica nas forças, esse pessoal todo está se comunicando por WhatsApp. Isso é aberto, né, e vai ser monitorado, inclusive usado como prova, talvez em subordinação, etc. Vai ganhar valor de prova, já que vai ser legalizada o monitoramento desses aplicativos, né? Por que precisa do 2418? Que é para isso ganhar valor de prova e poder ser usado no judiciário, inclusive na justiça militar. Então, aliás, é a justiça militar que autoriza esse tipo de coisa, né? Que legaliza, segundo o projeto de lei 2418. Então, realmente, Carlos, esse pessoal aí mais baixo na hierarquia das Forças Armadas, das Forças Auxiliares, isso daí vai ser um mecanismo de impedir qualquer dissenso interno. Então, eles deveriam estar muito interessados nesse projeto 2418, nas demais pernas do Patriot Act Tabajara. Muito importante esse ponto que você levanta, Carlos. Galera, por favor. Vamos, só uma breve ponderação assim, colateral, foi inclusive apontada aí. Nossa situação ela é tão bizarra, ela é tão pesada, é uma coisa que eu já disse aqui, que nós da esquerda deveríamos estar fazendo a crítica radical ao STF, à juristocracia, a gente acaba não fazendo. Para além do Patriot Act Tabajara, aí, com todas as suas pernas, nós temos também essa inovação completamente ilegal e completamente inconstitucional do tal do inquérito do STF sobre as fake news.
aquilo ali não existe juridicamente a possibilidade do STF, enfim, do Judiciário, instaurar um inquérito e controlar as atividades de investigação e tocar tudo, mesmo contra os interesses do Ministério Público. A PGR, na época, a DOGE, tentou arquivar 2 vezes, se eu não me engano. Então, assim, está tudo fechado. Nós temos o Executivo construindo os espaços para poder atuar legalmente, fazendo o hipercontrole e a hipervigilância da população, e nós temos o Judiciário chancelando na raça, matando no peito esse tipo de instrumento que a esquerda babaca e ingênua acha que vai acertar só um Terça Livre, um Alan dos Santos, mas pode acertar veículos de esquerda também, porque eles vão inventar, vão falar que a crítica ao governo ou qualquer outra coisa seria fake news e acaba criminalizando todo mundo. É um negócio assim, bizarro que está acontecendo, e a esquerda achando, eu fico achando que a esquerda mais consequente, não a vendida, mas a esquerda que pelo menos tem no coração esse posicionamento, fica vendo esse inquérito do STF, mesmo completamente ilegal e inconstitucional, escandalosamente, beirando criminoso mesmo a instauração desse inquérito, em termos jurídicos, penais, fica esperando que isso daí vai pegar as redes bolsonaristas. Ô, amigo, isso pode ser utilizado para qualquer coisa, quando você abre a mão da legalidade, quando você abre a mão do controle dos poderes do Estado pelo mínimo regramento legal, pode acontecer de tudo. Pode pegar os veículos de esquerda, claro que não os vendidos, né, do Pinguim Vermelho, mas pode pegar outros veículos que são comprometidos com a causa democrática, com a causa do país, do Brasil, pode pegar e criminalizar e arrebentar com todo mundo. Entendeu? Ô, Rômulo, só uma parte, eu mandei para você, só para você poder colocar na tela, para os personagens poder entender o que está acontecendo com esse tópico do AI-5. Eu mandei o link aí, se você pudesse colocar na tela para eu mostrar. Espera aí que eu tô pegando aqui. Por onde você mandou, Caucha? Telegram. Ah, tá. Vou pegar aqui. Enquanto isso, queria dizer o seguinte, galera. O papo tá bom, mas a gente tem mais por volta no máximo de 1h20 de programa. A gente tem muita coisa para cobrir ainda. Lembrando também que vocês dois voltam no próximo domingo. Então também a gente não precisa esgotar tudo hoje. Mas deixa eu ver aqui o link que o Carl Soberano mandou. Então a gente tem que otimizar. O Fernando tinha ainda sugerido que a gente fizesse aquele giro internacional, falar de Equador, falar de Hong Kong, falar de curdos. O Carl Soberano tem que falar do artigo dele também. Olha só. Então tá aqui o mapeamento que o Carl Soberano mostrou. Ó, tá aí na tela agora para os personal TV, ó. AI-5, da onde está vindo? Cadê? Como é que vê isso aqui, ô Carlos? Explica pra gente. Cada pontinho desse que está brilhando na tela é um Twitter que está sendo mandado. Peraí, eu acho que no navegador que eu coloquei não aparece muito. Deixa eu tentar outro aqui para ver se aparece melhor. Esses navegadores seguros são uma droga, porque eles... esse é melhor. Eles não funcionam essas porcarias. Agora sim, vou botar aqui, deixa eu ver no outro, ó. Tá, esses pontinhos aí que estão brilhando, ó. Vamos lá, aumentar aqui a tela para a galera ver. Só você ver onde está brilhando. Você vê como brilha no Brasil e como brilha no restante do mundo. Que coisa interessante. Olha só, é internacionalizado, né? AI-5. Por que tem tanto interesse nos Estados Unidos sobre AI-5 no Brasil? Gente, tem mais interesse nos Estados Unidos. Uma região muito interessante para se notar é o sul da Ásia, é o norte e Europa, norte da Europa e Europa Central. É verdade. Ó, Filipinas bombando. São fazendas de robô muito comuns. O Caos, só as Filipinas têm mais movimento do que o Brasil inteiro. Os Estados Unidos, então... Filipinas está na mão dos Estados Unidos, sempre foi. Os Estados Unidos também têm, sei lá, 3 ou 4 vezes mais postagens sobre a AI-5 do que o próprio Brasil. E também... Aí, como você falava, né, Europa também, interessante. Até Turquia? Turquia tem também. Aquela região das Balcãs. A Arábia Saudita, olha, a Arábia Saudita está muito interessada. Indonésia também tem bastante coisa na Indonésia, a gente está vendo aqui, né? Interessante isso. Como as pessoas se interessam pelo Brasil, mundo afora, né? Não, presta atenção. Indonésia, que é um antro ultradireitista desde a década de 60, 70, aquele massacre anticomunista, quase 1 milhão de mortos executados. Filipinas, que é uma colônia desde o início do século XX dos Estados Unidos, né?
Arábia Saudita, que é a parceragem total, MBS, estamos juntos, né? Base de operação, é a segunda base de operação da CIA, depois de Langley. Os Five Eyes também estão em peso, hein? Porque os Five Eyes a gente vê aqui os Estados Unidos, claro, a Inglaterra, né? O Reino Unido também está bem engajado, até a Austrália também. Deixa eu ver se a Nova Zelândia está também. Lembrando Nova Zelândia deve estar dormindo pelo fuso horário. O AI-5 é 13 de dezembro, ou seja, não está nem perto da data, nem porra nenhuma. Então, Japão também muito ativo, hein, Cal? Japão também o pessoal gosta, hein? Olha, interessante, Japão. Outra coisa também, só a galera. Japão, só lembrando que é uma coisa interessante, o hub central de interceptação um dos hubs centrais de interceptação de tráfego da NSA na Ásia é o Japão. Falando em Five Eyes, tem o sexto olho oculto, ó, Israel também está envolvido, Carlos, está divulgando bastante aí o AI-5. Caramba, hein? Acertando tudo, cara. E o mais interessante... Olha pra ver se a Coreia do Norte aí, Cuba... China, Rússia não tem nada. Olha, Rússia, China, Síria não tem nada. Você vê a Coreia do Norte também não. A Índia tem pouco, né? Tem alguma coisa, mas pensando aí pelo tamanho da população. Mas é bastante robô pago ali na Índia. Na Índia tem também, que vive disso. Na Índia tem sim, é verdade. Tem gente que ganha vida com isso. Tem pessoal que vive disso. Tô vendo aí. Inclusive tem os youtubers famosos aí. Nigéria também, Nigéria... quase todo da Índia. Nigéria também é fazenda de robô, fazenda, né? de robô. Ah, tá. Interessante isso. Pois é. Interessante, né? O pessoal muito interessado no debate brasileiro sobre a AI-5, né? Aí você consegue chegar ao primeiro lugar dos Trending Topics. Vamos botar aí mais uma vez na tela dos pessoal. Você vai ver praticamente a mesma coisa, tanto tópicos de direita quanto de esquerda, você vai ver a repercussão nos mesmos países. Supostamente de esquerda, então quer dizer que aquela história da pinça, a pinça ela é segurada por mão de robô, as duas pernas, Carlos Sober. Eu vou até publicar isso daí para o pessoal começar a fazer esse monitoramento por conta própria, e o pessoal começar a entender como funciona a mecânica do Twitter como ferramenta de influência. Que interessante, muito interessante.